Respire fundo agora, como quem chega em um lugar seguro depois de um dia longo. Deixe o corpo relaxar um pouco, permita que o coração desacelere. Há momentos em que tudo o que a alma precisa é de silêncio, de uma palavra suave, de um lembrete simples de que Deus ainda está aqui. E Ele está, presente, atento, olhando para dentro do seu coração com um amor que não se cansa. Talvez você tenha chegado até este vídeo carregando um peso invisível, algo que ninguém vê, mas que insiste em permanecer. Uma lembrança, uma ferida, uma mágoa antiga que parece ter criado raízes profundas. E mesmo tentando seguir em frente, algo sempre puxa você de volta para esse lugar de dor. Se isso faz sentido para você, permaneça aqui mais um pouco. Deus fala no tempo certo. E muitas vezes Ele começa falando baixinho. O perdão é uma das bênçãos mais difíceis de compreender, porque quase sempre ele nasce no lugar da dor. Não é natural querer perdoar quando o coração foi ferido. Não é fácil soltar aquilo que machucou profundamente, mas existe um mistério espiritual nisso. O perdão não foi criado para aliviar quem feriu, mas para libertar quem carrega a ferida. Jesus sabia disso quando disse que a verdade nos libertaria. E às vezes a verdade que liberta é reconhecer que segurar a dor está nos custando mais do que soltá-la. Talvez você já tenha tentado perdoar antes. Talvez tenha dito em voz alta que perdoou, mas por dentro algo ainda dói. E tudo bem. Deus não trabalha com máscaras. Ele trabalha com verdade. Ele conhece cada camada do seu coração, inclusive aquelas que você não consegue explicar em palavras. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, não dos que fingem força, mas dos que se permitem sentir. Há feridas que não se resolvem com o tempo. Elas se escondem, se silenciam, mas continuam ali. E enquanto permanecem, roubam aos poucos a leveza da alma, a paz do descanso, a alegria simples de viver. O perdão surge como um convite divino, não para apagar o passado, mas para impedir que ele continue controlando o presente. Quando Jesus tocava alguém, ele não apenas curava o corpo, ele devolvia dignidade, esperança e vida. Talvez exista alguém que te feriu profundamente, ou talvez exista uma situação que mudou o rumo da sua história. Pode ser até que a dor esteja ligada a você mesmo, a escolhas que hoje parecem difíceis de aceitar. Seja qual for a origem, Deus não te chama para reviver isso agora. Ele te chama para entregar. Porque aquilo que é entregue nas mãos de Deus não permanece da mesma forma. Permaneça mais um pouco aqui. Não apresse este momento. Há coisas que só se movem quando o coração se aquieta. Deus não força processos, Ele conduz. E enquanto você escuta, algo dentro de você já está sendo tocado, mesmo que ainda não saiba explicar. A palavra nos lembra que Jesus carregou dores que não eram dele, para que nós não precisássemos carregar as nossas sozinhos. Ele conhece o peso da injustiça, da rejeição, da traição. Por isso, quando ele fala de perdão, não fala de um lugar distante, mas de um lugar de profunda empatia. Ele entende o que dói em você. Se esta mensagem está tocando o seu coração, mesmo de forma silenciosa, esse é um sinal de que Deus está trabalhando. E se sentir no coração, como um gesto simples de concordância com aquilo que Ele está fazendo agora, você pode deixar um like neste vídeo. Não como um clique comum, mas como um amém silencioso, um sinal de que sua alma está aberta para esse cuidado de Deus. O perdão não é um ponto final imediato, ele é um caminho onde, passo a passo, Deus vai retirando o peso, limpando as memórias, reorganizando o interior. E o primeiro passo quase sempre é esse: reconhecer que algo precisa ser solto, reconhecer que carregar mágoas tem custado caro demais. Talvez hoje não seja o dia de entender tudo, mas pode ser o dia de começar. O dia de permitir que Deus inicie algo novo dentro de você. Porque toda libertação começa quando a alma decide não lutar sozinha. E enquanto seguimos juntos, saiba disso. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Existe um cuidado sendo derramado agora, palavra por palavra, silêncio por silêncio. Permaneça.
Há mais que Deus deseja fazer. À medida que o coração vai se aquietando, algo começa a ficar mais claro por dentro. Não é uma resposta imediata, nem uma solução pronta. É mais como uma sensação suave de que Deus está se aproximando do lugar exato onde dói. Ele não passa por cima da ferida, não ignora o que aconteceu. Ele entra com cuidado, como quem pisa em terra sagrada, porque cada dor que você carrega importa para Ele. O perdão, quando visto com os olhos do céu, não é uma exigência pesada. É um convite à liberdade. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele pede apenas que você seja sincero, que reconheça o que machucou, o que cansou, o que ainda pesa. A palavra diz que o Senhor sonda o coração e conhece cada pensamento. Nada do que você sente é exagero diante dele. Nada é pequeno demais para ser cuidado. Talvez, ao pensar em perdoar, venha junto um medo silencioso. Medo de que perdoar seja o mesmo que concordar. Medo de que seja esquecer. Medo de que a dor não seja levada a sério. Mas perdoar não apaga limites, não reabre feridas, não invalida o que foi vivido. Perdoar é retirar da dor o poder de continuar governando seus dias. É permitir que Deus ocupe um espaço que antes era dominado pela mágoa. Jesus ensinava com gestos simples e profundos. Ele tocava onde ninguém tocava. Ele se aproximava de quem todos evitavam. Ele restaurava pessoas que já tinham desistido de si mesmas. E quando falava de perdão, ele falava como alguém que conhece o peso do coração humano. Ele sabia que guardar ressentimento aprisiona por dentro, mesmo quando por fora tudo parece seguir normal. Há pessoas que seguem vivendo, trabalhando, sorrindo, mas por dentro estão cansadas de carregar o que nunca foi curado. E Deus não deseja isso para você. Ele não deseja que sua fé seja um peso. Ele deseja que seja descanso. Por isso, quando o perdão começa a ser trabalhado por Ele dentro da alma, algo se alinha. A respiração muda. O peito alivia. A mente encontra espaço para silenciar. Talvez você ainda não consiga perdoar completamente. Talvez só consiga dizer, Deus, eu quero querer perdoar. E isso já é oração. Isso já é entrega. A Bíblia nos lembra que o Espírito intercede por nós quando não sabemos orar. Deus entende até os pedidos que não saem em palavras. Ele trabalha até quando tudo o que conseguimos oferecer é um suspiro cansado. Enquanto você permanece aqui, permita-se não resolver nada agora. Apenas estar, apenas sentir. Deus não está com pressa. Ele respeita o tempo do coração. Ele sabe exatamente quando tocar, quando esperar, quando aprofundar. E aquilo que hoje parece confuso, aos poucos vai se organizando por dentro, como uma casa que começa a ser colocada em ordem com delicadeza. Há uma promessa na palavra que diz que o Senhor faz novas todas as coisas. Isso inclui sentimentos, memórias, histórias e caminhos. Nada em você está condenado a permanecer quebrado. O perdão é uma das formas mais profundas pelas quais Deus faz algo novo nascer. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E talvez em algum ponto desta mensagem você esteja sentindo vontade de expressar algo. Uma gratidão silenciosa, um pedido, um simples amém. Se desejar, você pode escrever nos comentários uma palavra de fé, uma oração curta, ou até mesmo um pedido que está guardado no seu coração. Isso não é exposição, é entrega, e Deus honra corações que se colocam diante dele com sinceridade. À medida que o perdão começa a ser compreendido como um caminho de cuidado divino, algo muda na forma como você olha para si mesmo. A culpa começa a perder força, a dureza interna começa a ceder. E a graça, que sempre esteve presente, começa a ser sentida de verdade. Porque quando Deus ocupa o centro, a dor deixa de ser protagonista. Permaneça mais um pouco. Há camadas que ainda estão sendo tocadas. Há profundezas que Deus está alcançando com paciência e amor. O processo continua silencioso, seguro, sustentado por mãos que nunca falham. E enquanto seguimos, lembre-se, você não caminha sozinho. Cada passo interior que você dá agora é acompanhado pelo cuidado de Deus,
que conhece o início, o meio e o recomeço da sua história. À medida que o coração vai se abrindo, algo começa a se revelar com mais clareza. O perdão não é apenas um ato espiritual isolado. Ele é um movimento interno de restauração. É como se Deus estivesse retirando com cuidado camadas antigas de dor que foram se acumulando ao longo do tempo. Algumas delas você lembra bem. Outras estavam tão escondidas que pareciam parte de quem você é. Mas não são. Elas apenas permaneceram porque ainda não tinham sido tocadas pela luz certa. Existe uma diferença profunda entre lembrar e reviver. O perdão não apaga a memória, mas transforma a forma como ela vive dentro de você. O que antes causava aperto passa a causar compreensão. O que antes feria passa a ensinar. E o que antes parecia um fim começa a ser visto como um ponto de virada. É nesse lugar que Deus trabalha com mais delicadeza, porque Ele sabe que a alma precisa se sentir segura para florescer novamente. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida a se proteger endurecendo, criando defesas internas, fechando portas emocionais, evitando sentir demais. Isso acontece quando a dor foi grande. Mas Deus não te criou para viver fechado por dentro. Ele te criou para viver inteiro, sensível, conectado. E o perdão é uma das chaves que devolvem essa inteireza, sem te deixar vulnerável, mas te deixando livre. Jesus dizia que viriam até Ele os cansados e sobrecarregados, e que nele encontrariam descanso. Esse descanso não é apenas físico, é um descanso profundo da alma, aquele que permite soltar o que pesa e confiar que Deus sustenta o que fica. Quando você entrega algo nas mãos dele, não precisa mais vigiar, controlar ou proteger. Ele cuida, ele guarda, ele transforma. Há situações que você não consegue mudar, pessoas que não voltam, palavras que não podem ser desditas, mas há algo que sempre pode ser transformado, o lugar que isso ocupa dentro de você. O perdão não muda o passado, mas muda completamente o futuro, porque ele liberta espaço interno para que coisas novas cresçam. E Deus só faz brotar onde há espaço. Talvez você esteja percebendo agora que o perdão não é um evento, mas um processo contínuo. Há dias em que ele parece firme, em outros parece frágil. E isso não significa fracasso, significa humanidade. Deus não se decepciona com o processo. Ele caminha dentro dele com você. Cada vez que você escolhe não alimentar a mágoa, algo se fortalece por dentro, mesmo que ainda não seja visível. E enquanto essa transformação acontece, Deus vai alinhando outras áreas da sua vida. Relações começam a se tornar mais leves. Pensamentos se tornam menos acusatórios. O coração passa a reagir com mais calma. Não porque tudo mudou fora, mas porque algo profundo mudou dentro. O perdão cria um novo ambiente interno, e tudo o que vive ali começa a responder de forma diferente. Se em algum momento você sentir que esta mensagem está te alcançando de um jeito especial, permaneça. Não apresse o fim. Há algo sagrado acontecendo nesse tempo de escuta. Deus costuma falar quando o coração para de se defender e começa a confiar. E confiar, às vezes, é apenas ficar mais um pouco. Há uma promessa silenciosa sendo construída agora. A promessa de que a dor não terá a última palavra. A promessa de que você não ficará preso ao que feriu. A promessa de que florescer novamente é possível, mesmo depois de tudo. Deus nunca desperdiça processos. Ele transforma tudo em caminho. E à medida que nos aproximamos de um momento mais profundo, permita-se preparar o coração para a oração. Não como um ritual distante, mas como um encontro real. Um lugar onde você não precisa explicar nada, apenas estar. Porque quando o coração se coloca diante de Deus com verdade, Ele responde com cuidado. Permaneça. Há descanso se aproximando, a cura se aprofundando, e há um florescer que já começou, mesmo que ainda seja silencioso. Agora, permita que tudo o que foi tocado até aqui desça mais fundo, como uma semente que encontra terra boa. Não é preciso pressa. Há um tempo santo acontecendo dentro de você. O perdão
quando nasce, não faz barulho. Ele se instala com suavidade, como um amanhecer que clareia aos poucos. E enquanto o coração se aquieta, Deus se aproxima ainda mais. Talvez você esteja sentindo um alívio discreto, talvez uma emoção contida, talvez apenas silêncio. Tudo isso é resposta. Deus não exige sentimentos específicos, Ele acolhe o que é verdadeiro. A palavra nos lembra que Jesus conhece cada pensamento e discerne cada intenção do coração. Ele sabe exatamente onde tocar agora. Vamos orar juntos, com simplicidade e entrega. Senhor Jesus, aqui está o coração que ouve agora, não com palavras ensaiadas, mas com tudo o que ele carrega. Entregamos a Ti as dores que ainda pesam, as memórias que insistem em voltar, as mágoas que cansaram a alma. Entregamos também o medo de perdoar, o receio de soltar, a dúvida se a cura é possível. Toma tudo em Tuas mãos. Coloca Tua paz onde houve conflito, Tua luz onde houve confusão, Teu descanso onde houve cansaço. Ensina-nos a perdoar do Teu jeito, no Teu tempo, com a Tua graça. Que o Espírito Santo visite agora cada espaço interno e traga cura profunda, restauração verdadeira e liberdade real. Que aquilo que estava preso seja liberado e que o coração volte a florescer sob o Teu cuidado. Amém. Permaneça alguns instantes nesse lugar. Sinta a presença de Deus envolvendo seus pensamentos, acalmando sua respiração, trazendo segurança ao seu interior. Jesus prometeu uma paz que o mundo não pode dar, e é essa paz que se derrama agora, silenciosa e firme. Nada precisa ser resolvido hoje. O cuidado já começou. Se esta mensagem te trouxe descanso, considere caminhar junto por aqui. Há palavras que sustentam, orações que acompanham e um lugar preparado para quem busca fortalecer a fé dia após dia. Essa caminhada não é sobre quantidade, é sobre constância. Um refúgio onde o coração encontra repouso. E antes de encerrar, saiba que o cuidado de Deus continua. No próximo vídeo que aparece na tela, há uma continuação desse mesmo abraço espiritual, um convite para permanecer em oração e permitir que Deus conduza cada passo com delicadeza. Se sentir no coração, siga adiante. Às vezes o próximo passo é apenas ficar mais um pouco. Que a graça do Senhor te envolva. Que a paz de Jesus guarde sua mente e que o Espírito Santo conduza seus dias com leveza. Siga em paz. O perdão já começou a florescer.